quero começar com você nesse nosso estudo. Se você puder abrir a sua Bíblia aí comigo, a Bíblia de papel, aleluia, já vai abrindo aí. 1 Samuel capítulo 10. E aqui o profeta Samuel, ele foi dirigido por Deus para ungir a Saul. Eu quero ver com você esse exemplo aqui do encontro que Saul teve com uma companhia de profetas. O que era essa companhia de profetas? O que isso é relevante para a nossa vida hoje? Eu quero trazer esse ensinamento para que o seu coração seja iluminado e você possa ver que Deus pode sim te usar. E o que nós queremos é treinar os nossos ouvidos espirituais, para que treinados os nossos ouvidos espirituais, nós possamos ouvir melhor a voz de Deus. Porque quanto melhor eu ouço, melhor eu consigo falar a palavra de Deus. Então abre aí comigo, 1 Samuel, capítulo 10, verso 5, a partir do verso 5, Samuel falando para Saul, diz: então você seguirá para Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Isso aqui é maravilhoso. Você lembra que Saul, ele vai procurar a jumenta do seu pai, e aí Samuel dá uma direção dele. E ele encontra, então Samuel diz que ele vai encontrar um grupo de profetas que desce do lugar alto. E esse lugar alto era um lugar de adoração. Aqui já começa. Essa companhia de profetas estava vindo de um lugar de adoração. Essa companhia de profetas, esse grupo de homens, estava vindo de um lugar onde o coração estava totalmente reverberando o céu. Onde eles estavam ali eles vieram daquele ambiente. Sabe quando você às vezes vai para o encontro na sua igreja e você sai do encontro da sua igreja e você fala: nossa, o céu estava aqui nesse lugar. Sabe quando você passa aquele período de oração e você consegue perceber, eu consigo perceber a presença de Deus, parece que está tangível. Esses homens desciam de um lugar alto, de um lugar de adoração. Eles estavam tocando liras, tambores, flautas e harpas. Ou seja, não dá para a gente sair de um lugar de adoração sem a gente celebrar a presença de Deus. Já vai anotando isso na tua Bíblia. Não dá para a gente sair de um lugar de adoração sem o nosso coração estar vibrando. Eles não saíram do lugar alto de qualquer maneira. Vou sair agora do lugar alto, onde é que eu vou? Eu vou ali, eu vou encher meu carro. O mais importante agora é eu correr para cá, porque eu preciso encher meu carro, o tanque do meu carro. Eles saíram tão motivados por aquilo que eles estavam recebendo, que eles saíram cantando, eles saíram louvando. Você imagina você sair da igreja, por exemplo, e tá o grupo de música ali, saindo junto com você na porta, mas tocando, o rapaz já sai com violão, o outro sai com tamborim, sai com um carrom, e aí vocês vão saindo do encontro louvando a Deus. O pessoal vai falar: nossa, que coisa doida, hein? O que está acontecendo nessa igreja? É a empolgação do nosso coração por aquilo que nós recebemos. Gente, a adoração a Deus, a nossa dedicação, o nosso temor a Deus deve criar em nós um senso de celebração por aquilo que nós recebemos. Número 1. Número 2, por aquele a quem nós recebemos. Então esses homens saem tocando harpas, liras, tambores, flautas e estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você e você profetizará com eles e será mudado em outro homem. Quando esses sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Vá na minha frente para Gilgal. Eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias, até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. Aconteceu que no momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Ou seja, quando Saul se virou para poder fazer aquilo que o profeta tinha falado para ele fazer, o coração dele foi transformado. Uau, como nós precisamos de um coração transformado para que a gente possa receber aquilo que Deus está preparando para mim e para você. Meu Deus! Foi nesse ambiente de obediência que Saul virou e falou: eu vou. E quando ele se dispôs a ir,
Deus fez esse segundo passo. Esse passo de mudar o coração de Saul. Continue lendo aqui comigo e diz: e todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Meu Deus, verso 11. Todos os que já o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que é isso que aconteceu com o filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? E foi tamanha a mudança de Saul que as pessoas olharam para ele e falaram: onde é que está o Saul? Presta atenção, onde é que está o Saul normal? Onde é que está o Saul natural? Gente, quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus, e Deus começa a mudar o nosso coração, presta atenção, o sobrenatural invade o nosso natural. Você não é um ser natural somente, você é um ser espiritual. E quando nós nos dispomos a fazer aquilo que Deus está pedindo com que a gente faça, o sobrenatural invade o nosso natural. E é dessa maneira que nós somos convidados a viver nesse mundo. Um mundo natural, um mundo decaído, onde eu e você, que nascemos de novo, podemos viver em comunhão com o Espírito Santo. E vivendo em comunhão com o Espírito Santo, as coisas mais naturais da vida se tornam sobrenaturais e milagrosas. Às vezes você está andando no meio da rua, Deus te dá uma palavra. Às vezes você está no supermercado e Deus te dá uma impressão. Coisas naturais são revestidas do sobrenatural. Ah, se você cresce nisso. A gente está aqui então para te ensinar justamente nessa questão. O Espírito Santo, ele está dentro de você. Você nasceu de novo, você é templo do Espírito Santo. Então, se você nasceu de novo, você é templo do Espírito Santo, o Deus do universo habita dentro de você. Não tem nada natural nisso. Você foi recriado de dentro para fora. O Espírito Santo habita dentro de você. E o que eu acho interessante nesse texto é que Saul encontra essa companhia de profetas. Esses profetas estavam celebrando, estavam profetizando, e Saul entra no ambiente. Meu Deus! Saul, quando ele entra nesse ambiente, ele entra de coração, ele imerge no ambiente. Então o ambiente toma conta dele. Aleluia! Eu não sei se você já experimentou isso, um ambiente da presença de Deus, onde você está totalmente imerso naquela presença e você percebe que as coisas estão acontecendo ao seu redor de maneira sobrenatural. Saul foi imerso nessa consciência da presença de Deus. E o que eu acho interessante nesse texto, e nisso que nós estamos falando aqui, nesse contexto desse encontro com essa companhia de profetas, é que essa escola de profetas que tinha lá em Ramá, Samuel era professor nessa escola de profetas, Elias foi professor, Eliseu foi professor, mas essa escola de profetas, gente, o interessante dela é que não era para formar profetas de ofício. Não era um seminário teológico onde as pessoas sairiam dali talvez com encargo ministerial. Sabe, às vezes pessoas fazem seminário teológico justamente para ter um respaldo, para ter um título. Ah, eu vou sair daqui, eu vou ser pastor. Ah, eu vou sair daqui, eu sei que eu vou ter uma carteirinha de profeta. Nenhum deles tinha uma carteirinha de profetas. Essa escola de profetas, olha só que interessante, o objetivo dela era treinar homens comuns, com atividades comuns, para se reunirem, número 1, para estudar a palavra de Deus. A escola de profetas, que Samuel era o professor, a primeira coisa que a gente consegue perceber é que homens comuns, com vidas comuns, com atividades comuns, se reuniam para estudar a palavra. E deixa eu falar isso aqui para você. Saber ouvir a Deus começa em saber ouvir a pregação das Escrituras. Então você está nesse curso, nessa nossa série, nessa nossa live, e você está ouvindo a palavra de Deus. Saber ouvir a Deus. Ah, pastor, como é que eu ouço a Deus? O pastor está falando de ouvir a Deus. Será que é uma voz audível? Será que é uma voz daquela, tipo aqueles de filme, né, que o grave fica ecoando? Saber ouvir a Deus começa em saber ouvir as Escrituras. Porque Deus fala
na sua palavra, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Onde é que eu vou começar a treinar a minha vida para ouvir a voz de Deus? Número 1, saber ouvir as Escrituras. Como eu e você temos ouvido as Escrituras. Eu anotei essa frase aqui, se você quiser anote isso na sua Bíblia. Mas quem ouve atentamente descobre os segredos. Quem ouve atentamente descobre os segredos. Um pregador americano chamado David Diga Hernandes, ele diz que Deus não grita segredos, Deus sussurra. Então, para isso, eu e você, número 1, precisamos estar próximos de Deus no nosso relacionamento. Número 2, a gente precisa estar atento àquilo que Deus está falando. Sabe, eu preciso prestar atenção nos detalhes. Não pode ser telefone sem fio. O telefone sem fio, você lembra daquela brincadeira de telefone sem fio? No telefone sem fio, você tem que passar para a pessoa do lado aquilo que você ouviu rápido da pessoa anterior. Não dá tempo de voltar e perguntar, mas o que você falou mesmo? Não, aquilo que você acha que você ouviu, você passa para outra pessoa. E se você brincou de telefone sem fio com um grupo grande, você sabe que é engraçado, porque começa de uma maneira e termina de outra maneira. E quantas vezes eu e você passamos aquilo, o que nós achamos que Deus está falando, simplesmente porque a gente não gastou tempo para ouvir de Deus, para ficar na presença de Deus e perguntar 300 vezes para Ele, Jesus, fala de novo, foi isso mesmo que você falou? Eu estou ouvindo certo? Fala no meu coração, eu estou aqui calminho, estou aqui quietinho, fala no meu coração. E onde isso começa? Isso começa em saber ouvir a pregação das Escrituras. Olha só o que diz no Salmo 25, verso 14, diz assim, o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. De novo, o Senhor confia o seu segredo a quem? Aos que o temem. A palavra temor aqui, ela pode significar medo, mas ela tem um sentido de reverência e de admiração. Se a gente puder retraduzir esse verso, o Senhor confia os seus segredos a quem? A quem o admira. A quem admira a sua voz, a quem admira a sua palavra. Como é que está a sua admiração pela palavra de Deus? Será que o pastor está pregando e o seu coração está ali? Fala, Jesus, fala comigo. Fala que o teu servo ouve. Já falou essa expressão? Fala que o teu servo ouve. Eu estou me lembrando agora, por exemplo, do exemplo de Samuel. Samuel foi treinado ali debaixo do sacerdote Eli e, dado o momento, Samuel ouve a voz de Deus, mas ele não conhece a voz de Deus. Ele corre para o profeta, para o sacerdote. E o sacerdote também ainda não entende a primeira vez, a segunda vez ali. Ele fala, Samuel, é o seguinte, quando você ouvir essa voz de novo, vai que... Então responde, eis aqui o teu servo. Fala que o teu servo ouve. Então, Samuel se coloca numa posição de servir a Deus. Preste atenção, quando eu e você estamos ouvindo a voz de Deus, será que o nosso posicionamento é, eu quero servir a Deus com aquilo que eu estou ouvindo? Muitas vezes a gente não consegue perceber a voz de Deus por causa do nosso orgulho. Muitas vezes a gente não consegue perceber a voz de Deus porque a gente acha que a gente já sabe o que tem que ser feito. E a gente sempre fala que toda batalha que nós vamos lutar, Deus tem uma estratégia diferente. Então nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus, para perceber. Lembra que esses homens estavam numa escola de profetas. Eles estavam aprendendo através do estudo da palavra. Eles estavam aprendendo através dos escritos, aquilo que tinha sido deixado por Moisés, aquilo que tinha sido registrado. Eles estavam, presta atenção, eles estavam voltando o seu coração para amar as Escrituras. Quer que Deus fale com você através da pregação? Ame as Escrituras, tenha paixão pela palavra de Deus. Aliás, esse é um dos nossos cursos da nossa Escola de Teologia Viva, Paixão pela Palavra de Deus. Você entende que a palavra de Deus, a Bíblia, é um livro sobrenatural, de um Deus sobrenatural, que dirige a sua vida, que instrui a sua vida, que fundamenta a sua vida para viver
justamente nesse ambiente sobrenatural de Deus. E esses homens estavam amando a palavra de Deus. Presta atenção, se você está prestando atenção na palavra de Deus, isso quer dizer que amor do seu coração está fluindo. Você lembra que Jesus diz, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Para guardar os mandamentos, eu preciso amar os mandamentos. Quanto amo a tua lei. Ela é a minha meditação todos os dias. Será que quando a gente senta para ouvir a palavra de Deus, a gente ouve, como eu sempre falo, a gente ouve mais a voz de Deus do que a voz do pregador? Ouvir a voz do pregador, e a gente se prepara, a gente tem um esboço, a gente ora, a gente coloca o nosso coração naquilo que nós estamos falando, mas a nossa voz é limitada. O que você está ouvindo agora do pastor Rafa é muito limitado, os meus vocábulos são muito limitados. Mas se você tiver com o seu coração aberto, o Espírito Santo está falando volumes com você. Sabe, ele está tocando o seu coração para que você possa entender, compreender as Escrituras. Você lembra que Jesus, ele anda com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús e ele fala acerca de si mesmo na lei e nos profetas. E aí quando Jesus depois desaparece, eles falam, mas o nosso coração não estava pegando fogo enquanto ele falava com a gente? Então agora você vê Saul encontrando um grupo de homens que estudava a palavra, que eram amantes da palavra de Deus, que valorizavam a palavra de Deus. Então o que eles tinham? Eles sabiam dos segredos do coração de Deus. Eles sabiam dos pormenores. Eles sabiam das pequenas direções. Quando eu vou de maneira superficial na palavra de Deus, apenas o que eu tenho é o macro. Mas quando o meu coração está temendo a Deus, está admirando a presença de Deus, admirando a palavra de Deus, o Senhor me dá detalhes. Eu e você precisamos estar tão juntos com o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai fazer um download de detalhes no nosso coração. E isso não é só para gente que é profeta de ofício. Isso é para cada filho de Deus. Você é um filho de Deus? Deus quer depositar detalhes da sua caminhada. Olha só um outro versículo, Amós capítulo 3, verso 7 e verso 8. Diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Eu quero que você veja isso. Que Deus quer fazer algo em mim e através de mim. E ele bota aqui o seguinte, ele não vai fazer nada, certamente, certamente, o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo. Lembra que a gente falou em Salmo 25 que o Senhor confia o seu segredo aos que o temem. E ele completa aqui, Amós vai dizer, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos. Lembra que a gente falou de Samuel? Fala que o teu servo ouve. Você lembra de Maria? Que seja feito em mim segundo a tua vontade. Maria se coloca numa posição de serva. E aqui Amós classifica os profetas. Por quê? Porque os profetas eram a boca de Deus para aquele povo. Aquele povo não tinha a plenitude do Espírito Santo, mas eu e você, que estamos na nova aliança, nós somos templo do Espírito Santo, nós temos a plenitude do Espírito, porque ele não dá Espírito por medida, ele nos deu o Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo está em mim e em você. Por isso o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, ele vai falar sobre o dom da profecia, ele vai falar, eu prefiro com que vocês profetizem. Mas olha o que a gente está falando aqui. A gente está falando que antes de nós sermos boca, preste atenção nisso, antes de nós sermos boca, nós precisamos treinar o nosso ouvido. Deus não vai fazer nada, a não ser através dos seus servos, aqueles que são boca de Deus. E ele conclui dizendo, o leão rugiu, quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Gente, aqui está uma chamada urgente para mim e para você. Deus está precisando de atalaias nesses últimos tempos. Deus está precisando de gente como Enoque, que até mesmo na sua geração ele foi profeta, como diz a carta lá de Judas. Naquele tempo ele já era profeta.
Ou seja, ele tinha uma impressão de Deus, ele ouviu algo de Deus, ele foi boca de Deus para a sua geração. Deus está precisando de pessoas que têm o seu ouvido treinado e a sua boca obediente. Como é que ele vai fazer isso? Criando em nós esse relacionamento, essa disposição de temer, de admirar. Sabe quando a gente está ouvindo a palavra de Deus, sabe, e me dá aquele senso de, eu não quero nem me mover daqui. Por que você não quer se mover? Eu não quero me mover porque Deus está falando. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Quando você for para a pregação da sua igreja, entenda que Deus está falando através da pregação. Então esse temor tem que ser no seu coração. O que Deus está falando para mim? O que Deus está falando para mim? E eu preciso ouvir, porque eu preciso voltar para minha casa, eu preciso voltar para o meu trabalho e ser boca, e ser atalaia, e ser profeta para a minha geração. Esses homens da escola de profetas estavam sendo treinados primeiro no fundamento das Escrituras. O dom da profecia, então, gente, começa na sensibilidade do coração, que ouve, e não na habilidade dos lábios que reproduzem. Se o apóstolo Paulo está falando, em 1 Coríntios, que o melhor para nós, os melhores dons, dentre eles, o melhor é o da profecia. Não é treinando os nossos lábios com palavras certas. Ah, meu Deus. Não é treinando os nossos lábios com as palavras certas. Tem muita gente que fala muito evangeliquez. Tem muita gente que fala muita frase decorada. Que tem muita doutrina e teologia decorada. Mas tem pouco ouvido sensível. Até mesmo para saber, é hora de falar? Não é hora de falar. É hora de comunicar? Segura mais um pouquinho. A pessoa ainda não está preparada, nós precisamos ter ouvido como de discípulo. Aliás, esse versículo para mim, Isaías, capítulo 50, esse versículo é demais. Você já deve ter me ouvido falar umas 500 vezes esse versículo, porque é algo para mim que fala muito no meu coração. Isaías, capítulo 50, a partir do verso 4, diz assim: o Senhor Deus me deu uma língua erudita. O que é uma língua erudita? Uma língua treinada. Presta atenção. Para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ou seja, eu saiba dizer aquilo que o cansado precisa ouvir para que ele possa se levantar. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Então você vê que ele começa falando da língua, mas depois ele dá 2 passos atrás e ele fala, ele me desperta. Onde é que isso começa? Isso começa no meu ouvido. Isso começa quando eu ouço para aprender. E aí ele fala, quando eu ouço para aprender, a minha língua se torna treinada. Ele diz no verso 5, o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde e nem me retraí. O que aconteceu? O Senhor Deus me abriu os ouvidos. Por que o Senhor Deus abriu os ouvidos de Isaías? Porque Isaías se dispôs como servo. Porque o servo precisa ter o seu ouvido aberto. O servo precisa fazer e realizar aquilo que o seu Senhor está fazendo nos mínimos detalhes. Gente, presta atenção, Deus é um Deus detalhista. E se Deus dá uma instrução, eu estou me lembrando agora de Moisés. Quando Moisés sobe naquela montanha e ele recebe as instruções do tabernáculo, as instruções do tabernáculo são minuciosas e detalhistas. Como é que será? Eu fico pensando, como é que será que Moisés, ele decorou tudo aquilo, porque ele não tinha um iPad ali. Ele não tinha um tablet para poder... Só um minutinho, seu Deus. É o seguinte, fala aí de novo que eu não consegui anotar aqui essa medida. Como é que Moisés conseguiu reproduzir aquilo que ele ouviu lá em cima, aqui embaixo? Sabe como? Prestando atenção no seu coração. Deixando-se ser sobrenaturalmente guiado pelo Espírito para reproduzir aquilo que ele tinha recebido lá em cima. Olha o que eu recebi no monte, eu estou falando aqui para vocês.
treinamento do nosso espírito, treinamento do nosso ouvido. Você lembra que Mateus capítulo 12, verso 34 diz: a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de palavra, porque você ouviu bem, gente, presta atenção, quando você ouve bem, você consegue comunicar os detalhes. A nossa geração hoje está sendo uma geração, muitas vezes, muito superficial. Sabe, porque a gente quer um culto mais rápido, a gente quer que a pregação seja mais rápida, para que eu possa fazer outras coisas. Então, ir à igreja é, na realidade, mais um evento no meu calendário. E o seguinte, seu pastor, corre aí, porque depois da igreja eu já tenho um outro compromisso. E é o seguinte, cheguei atrasado porque eu já tinha 5 compromissos antes de ir para a igreja. É por isso, presta atenção nisso, é por isso que Deus instituiu o sábado como dia de descanso. E em Hebreus vai nos dizer do conceito espiritual do sábado como uma vida de descanso. E aí você vê os apóstolos celebrando o domingo, o dia da ressurreição, do poder da ressurreição que ressuscitou a Jesus. E presta atenção, a gente hoje pega o domingo e faz muita coisa. E a gente vai como se estivesse catando cavaco. Sabe catar cavaco? Quando você está correndo, dá aquela trupicada. E você chega na igreja como? Vai trupicando. Cheguei. Ai, meu Deus, cheguei. Aí quando chega na hora da pregação, o nosso espírito ainda está como? Correndo, a gente não consegue prestar atenção. Porque a nossa cabeça, ela está treinada a coisas rápidas. Por isso é tão importante, gente, a questão da meditação. Não dá para meditar em 5 minutos somente. Sabe, a gente precisa de tempo. Meditação demanda tempo. Ouvir a voz de Deus nos detalhes demanda tempo. Então eu e você precisamos ser treinados no nosso coração. 1 Reis, capítulo 3. Volta lá comigo, 1 Reis. Espero que você esteja sendo abençoado. A gente ainda está falando sobre a escola de profetas. E mais uma vez eu quero dizer, eles estavam aprendendo. Então eu sempre falo isso também, bota seu chapeuzinho de discípulo, bota seu chapeuzinho de aprendiz, de estou aqui para aprender. Eu quero aprender, não sei de tudo. Será que o Espírito Santo ainda tem algo mais para me falar? Tem. Então, se ele tem algo mais para te falar, para me falar, a gente precisa constantemente ter esse chapeuzinho de aprendiz, com o meu ouvido treinado. 1 Reis, capítulo 3, no verso 9, onde Salomão aqui pede sabedoria a Deus. Você lembra dessa passagem? Vamos aqui do verso 6, diz assim: Salomão respondeu: foste muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade. Como é que Davi andou com Deus? E Davi, você lembra lá em Atos, que Davi é tido como homem segundo o coração de Deus. Na realidade, Deus fala isso através de Samuel também, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi andou contigo, meu Deus. Que coisa maravilhosa seria o meu filho poder dizer de mim, meu pai andou com Deus. O meu pai tinha intimidade com Deus. Eu me lembro uma vez, quando eu ainda estava numa igreja lá na África do Sul, e a gente recebia várias vezes o irmão do Benny Hinn, William Hinn, e ele falava das experiências que o Benny Hinn tinha com a presença de Deus. Você já leu aquele livro Bom Dia, Espírito Santo? Compra, lê. Bom Dia, Espírito Santo. E ele estava falando justamente dessas experiências. Ele está falando, o Benny, ele tinha as suas coisas, ele tinha as suas chatices, ele tinha isso, era cheio de trejeito, coisa e tal. Mas quando o Benny se fechava no seu quarto para orar, a casa toda sentia. Você passava na frente do quarto dele e você sentia a presença de Deus. É uma pessoa que a gente pode dizer, andou com Deus. Uma pessoa falha, uma pessoa imperfeita. Mas uma pessoa que a gente pode olhar para trás e falou assim, andou com Deus. Salomão estava falando isso do seu pai. Senhor, eu estou falando contigo, está aqui o teu servo. Olha só, o meu pai andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, diante da tua face, diante da tua presença. Mantiveste para com ele essa grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê.
E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como agir. Aqui ele já passa uma questão de humildade. Não sei como agir, Jesus. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste. Povo grande, tão numeroso, que não pode se contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar esse teu grande povo? Essa expressão aqui, um coração compreensivo, aqui na NAA, ela também pode ser traduzida como um coração que ouve. A NTLH traduz como um coração cheio de sabedoria, de discernimento. A Almeida Revista Corrigida fala de um coração entendido. A versão A Mensagem diz um coração que ouve a Deus. Então a gente está falando que esse povo ele estava sendo treinado em estudar a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus através das Escrituras. A segunda coisa que esses profetas que estavam lá descendo do alto, lembra sempre que quando Saul encontrou com eles, eles estavam descendo do alto. Eles estavam pegando fogo, aleluia. Eles estavam queimando no seu coração. Desceram celebrando, desceram profetizando. E aí Saul encontra com eles. A primeira coisa que essa escola de profetas, uma primeira marca dessa escola de profetas, é que eles estudavam a palavra de Deus. Lembra de novo, homens comuns, com atividades comuns, talvez padeiros, talvez pedreiros, talvez comerciantes, que queriam estudar a palavra de Deus e transformar a sua vida de algo natural em sobrenatural. A segunda coisa que essa companhia de profetas tinha, eles se reuniam para obter o verdadeiro conhecimento da pessoa de Deus. Não basta apenas estudar a palavra de Deus se a gente não vai conhecer a Deus. Não vale a pena a gente fazer teologia, fazer o estudo da palavra. Você sabe que a palavra teologia significa o estudo da palavra. Não vale a pena estudar a palavra se o estudo não nos levar para mais perto de Deus, da pessoa de Deus. É inútil. O estudo que enche a nossa cabeça, mas não nos aproxima de Deus, é um estudo inútil. E esses homens estavam estudando a palavra de Deus para conhecer a Deus. Deixa eu ver o que é a palavra de Deus. Deixa eu ver o que Moisés deixou registrado. E o que Moisés deixou registrado é isso que eu quero para a minha vida. Quando você estiver lendo a palavra de Deus e estiver falando acerca de alguém que tinha um relacionamento com Deus, peça para você mesmo isso. Nós acabamos de falar que Salomão fala de Davi, um homem que andou com Deus, fala para Deus, eu quero andar contigo, me ensina a andar contigo. Amós também vai dizer como dois podem andar juntos se não houver entre eles acordo. Ou seja, se algo que ele vai me dizer, eu não concordar com ele. É isso que a palavra de Deus fala da palavra confissão. A palavra confissão no Novo Testamento, homologeo, significa concordar com algo que Deus diz. Então, se eu e você vamos andar com Deus, eu e você precisamos ouvir a Deus e concordar com Ele. Presta atenção, o mundo, ele quer roubar essa concordância, ele quer com que você concorde com Ele. Não foi o que Eva e Adão fizeram. Não foi o que eles fizeram justamente ali, naquele jardim do Éden. O que eles fizeram? Eles concordaram com a serpente. Mas eu e você que fomos resgatados, nós estamos sendo treinados em concordar com Deus. E a segunda coisa, a segunda marca dessa escola de profetas, eles queriam conhecer a Deus. Será que as pessoas podem dizer isso de mim e de você? Aquela pessoa conhece a Deus. E não conhecer de ouvir falar, como está escrito lá em Jó 42. Mas agora os meus olhos te veem. E a expressão, o meu olho te vê, agora eu estou te experimentando. É isso que Jesus diz para Nicodemos. Olha, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver
o reino de Deus. A expressão ver o reino de Deus ali significa experimentar. Se você não nascer de novo, você não consegue experimentar o que Deus tem. Se uma pessoa não nascer de novo, ela não consegue ouvir a voz de Deus em detalhe. Por quê? Porque a natureza caída do homem, ela não consegue temer a Deus, ela despreza as coisas de Deus. Mas aquele que nasce de novo, olha só que milagre, gente. Você não apenas nasceu de novo, e agora você foi retirado, vamos dizer, desse ambiente natural para ir para o céu. Não é só isso. Essa é a cerejinha do bolo. Tem todo um bolo de uma construção de uma vida com Deus. E eu quero chamar sua atenção nisso, porque não vale a pena dizer que é cristão sem andar com Cristo. Não faz sentido ser cristão não praticante. Não faz sentido levantar uma bandeira quando o seu coração está afastado de Deus. Não faz sentido para o Evangelho você ter sido transformado e não colocar a sua vida toda à disposição. Preste atenção nisso, gente. Esses profetas estavam à disposição. O que Deus falar, eu vou repetir. Será que você pode dizer isso aí na sua casa? Diz aí para sua casa mesmo. O que Deus falar, eu vou repetir. Você não precisa inventar. É só ouvir com atenção. O que Deus falar, eu vou repetir. Então a segunda marca, eles estavam querendo conhecer a Deus para obterem um verdadeiro conhecimento da pessoa de Deus. Número 3, eles estavam estudando para conhecerem a vontade de Deus e descobrirem como responder a Deus. Você entende que a nossa adoração, e uma das classificações que a gente pode dizer da palavra adoração, é a maneira como nós respondemos a Deus. O que esses homens estavam fazendo no lugar alto? Eles estavam adorando a Deus. O lugar alto era um lugar de adoração. Eles estavam respondendo a Deus. Ou seja, o que tinha ali? Relacionamento. O lugar alto é um lugar de relacionamento. Ei, onde é que eu e você estamos assentados? Em lugares celestiais. A palavra céu, no grego, uranos, significa um lugar elevado, um lugar alto. Portanto, o céu é uma experiência de adoração. O céu é uma experiência de adoração. E a adoração tem a ver com um relacionamento que valoriza a presença de Deus, que valoriza a pessoa de Deus. E porque eu e você estamos valorizando a pessoa de Deus, nós ouvimos atentamente e prontamente respondemos a Deus. Então o que eles estavam descobrindo? Eu quero descobrir a vontade de Deus. Eu quero descobrir a vontade de Deus. E onde é que eles descobriram a vontade de Deus? Na sua palavra. Onde é que eu e você descobrimos a vontade de Deus para a nossa vida? Na sua palavra, na palavra de Deus. Veja, vou falar sobre isso no domingo, vou dar spoiler, hein? A Bíblia tem 8.810 promessas para mim e para você. Vontade de Deus, as promessas de Deus, gente, são o caráter de Deus em ação. É aquilo que Deus está dizendo, eu vou fazer isso para você. Eu vou te abençoar dessa maneira. Como é que você vai responder a isso? A gente aprende que a palavra incredulidade não tem a ver com uma pessoa que não ouviu a palavra de Deus. Ah, ele não ouviu, por isso ele não sabe. A palavra incredulidade tem a ver com a rejeição da verdade. Então a pessoa ouviu e disse não. Não quero isso. Não aceito isso. E foi por isso que Jesus, por exemplo, não conseguiu fazer muitas curas e muitos milagres na sua cidade. Porque as pessoas eram incrédulas. Elas olhavam para Jesus de maneira natural e não estavam vendo o Filho de Deus que veio servir os propósitos do Pai na terra. E um dos propósitos do Pai era trazer cura. Ele é o Deus da cura. Êxodo capítulo 15. Vai dizer, eu sou o Senhor que te sara, uma promessa de Deus. Com base no caráter de Deus, a gente ensina isso. Quais são os 3 pilares da fé? A fé se apoia no caráter de Deus. A fé se apoia na palavra de Deus ou nas suas promessas. A fé se apoia no poder de Deus. Então, quando eu e você cremos na promessa de Deus, e a promessa, presta atenção, você pode dizer isso, ó, a promessa de Deus é a vontade de Deus para a minha vida. O que Deus prometeu para você, essa é a vontade dele. Onde é que nós encontramos a promessa de Deus? Na palavra de Deus.
A palavra de Deus é a expressão da sua vontade. E a vontade de Deus expressa o seu caráter, expressa quem Ele é. Então esses homens estavam aprendendo. É o que eu e você precisamos, nós precisamos aprender. O objetivo desses homens, gente, não era se tornarem profetas por função, como eu falei, profetas por título, mas aprender a viver na consciência da presença de Deus diariamente. Mais uma vez eu vou falar, aprender a viver na consciência da presença de Deus diariamente. No meu blog, então, eu tenho uma série de mensagens chamada Rios do Espírito, onde eu falo um pouco sobre essa questão da presença. Eu tenho uma outra série falando sobre, se eu não me engano o nome é Em Sua Presença. Uma outra que eu falo sobre paixão pela Sua presença. Nós precisamos ser apaixonados pela presença de Deus. Nós precisamos aprender a viver na presença de Deus. E nessa série Em Sua Presença, ainda estou construindo, ela ainda fala sobre homens que experimentaram a presença de Deus. E como a vida deles foram transformadas. A gente fala de Enoque, a gente fala de Abraão, a gente fala de Gideão, a gente fala do próprio Jesus, que era a presença de Deus entre os homens. Então esses homens estavam querendo aprender a viver na consciência da presença de Deus. Eu não posso deixar de passar. O Salmo 27. Salmo 27. A gente está falando de uma companhia de profetas. Meu Deus, 50 minutos de live. Jesus me ajuda. Glória a Deus, já estou terminando. Aleluia. Estou terminando, essa é a primeira parte da nossa série, Assim Diz o Senhor. Então o que você está aprendendo aqui? A primeira coisa, antes de você treinar os seus lábios para repetir, a gente precisa aprender a ouvir claramente a voz de Deus. Onde é que a gente ouve claramente a voz de Deus? Através da palavra de Deus. Salmo 27, a gente está falando desse coração apaixonado pela presença de Deus. Nós temos aqui um Salmo de Davi, no verso 4. Aliás, ele começa, vamos começar do verso 1, porque ele começa dizendo assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O que Davi está falando aqui? O meu foco está correto, o meu foco está nele. E a gente vai ver na construção desse salmo, nos versículos seguintes, justamente Davi mantendo o foco certo em Deus. Para quem que eu tenho que olhar? Para o autor e consumador da minha fé. Davi estava mantendo o foco certo, o Senhor é a minha luz. Eu estou vendo de maneira clara, Ele é a minha salvação. A palavra salvação, ela tem a ver com a unidade com Deus. Não somente de viver uma vida próspera, uma vida alegre, uma vida feliz. Salvação tem a ver com eu ser restaurado no meu relacionamento com Deus. E ele diz, de quem eu terei medo então? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Lembra que Davi está vendo o foco certo. No versículo 2, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. O versículo 4 parece que ele dá uns passos atrás e vai dizer da onde é que está vindo essa confiança. Da onde é que está vindo esse foco de Davi. Olha só o versículo 4 diz, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. E essa expressão, uma coisa... Aí, o cerne dessa expressão é que Davi tinha um olho singular. Sabe quando você tem que fazer uma mira, que você dá uma fechada no olho, sabe? E você dá aquela mirada e olha, o foco, aqui o meu olho já focou onde tem que ir. Essa expressão, uma coisa, eu peço, uma coisa, está falando de um olho singular. Eu não estou olhando para a esquerda, eu não estou querendo saber o que o meu vizinho está fazendo. Eu não estou querendo saber o que eu quero, é isso, uma coisa eu peço. Esse é o desejo do meu coração. Essa expressão também tem a ver com um mandato de Davi. Não é que Davi está falando, Jesus, eu nunca te pedi nada. Eu só vou te pedir isso, é a única vez que eu vou te pedir. Eu só vou te pedir uma coisa. Não é isso que Davi está falando. Davi está falando, esse é o mandato da minha vida. E o mandato da minha vida é ter esse olho singular. E ele continua dizendo, uma coisa eu peço ao Senhor. Os meus olhos estão no Senhor. Eu vou pedir para quem? Ao Senhor. E não só eu vou pedir, eu vou buscar.
Aí eu me lembro de Mateus capítulo 6, verso 33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A palavra buscar ali no grego, em Mateus capítulo 6, é a palavra zeteu. Zeteu tem a ver com buscar até encontrar. Olha, se você sabe que você tem que fazer alguma coisa, e você sabe que aquilo é paixão da sua vida, eu tenho certeza que você vai até encontrar. Por isso que a gente vê a parábola da dracma perdida, aquela mulher procura até encontrar, porque era importante. Aqui tem a ver com a importância. Lembra que a gente falou sobre a admiração, sobre o temor, que Deus conta os seus segredos para aqueles que se importam com Ele. Buscar aqui de Davi tem a ver justamente com esse coração que se importa com aquilo que Deus diz, que se importa com aquilo que Deus quer. E ele fala, qual é essa coisa? Esse olho singular, lembra que a gente está falando de Salmo 27, que o foco de Davi está no Senhor. Ainda que os malfeitores, eles venham, ainda que os inimigos venham, olha, os meus olhos continuam nele. Nele está a minha confiança. Da onde é que Davi tira a sua confiança? Veja aqui, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E morar aqui fala de uma continuidade. Morar aqui fala de habitar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aqui está falando de habitar, que eu possa morar na casa do Senhor. Porque naquela época, gente, a casa do Senhor era onde estava a arca. A arca era o símbolo da presença de Deus. O que Davi está falando? Eu quero estar na arca, eu quero estar próximo da presença de Deus. Você sabe que quando Samuel ouve a voz do Senhor, o lugar onde Samuel habitava, o lugar onde Samuel dormia, era justamente o mais próximo da arca. Talvez por isso tenha sido difícil para ele ouvir a voz de Deus, porque ele estava afastado da presença, hashtag pega essa, ele estava longe da presença, mas Samuel estava onde? Perto da presença. E quando a gente está perto, é mais fácil ouvir os sussurros dos segredos do coração do Pai. Oh, aleluia! Vou ter que falar aí, meu Deus, aleluia! Diz assim, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Primeira coisa que ele então fala, eu quero morar para quê? Para que eu possa ver a pessoa de Deus, para que eu possa ver a beleza de Deus. Número 2, e meditar no seu tempo. Meditar está ouvindo no quê? Ouvir a voz desse que é tão belo. Ouvir a voz. E que eu possa pegar essas palavras e fazer dessas palavras o meu alimento. Como Jesus disse, o meu alimento é justamente fazer a vontade do Pai. As palavras do Pai são o meu alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Davi estava fazendo? Ele estava falando para que essa confiança aumente dentro de mim. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda. Aleluia. Que confiança é essa? A confiança de ele estar continuamente contemplando. E contemplar, gente, fala de você aquietar o seu coração. A palavra contemplar, ela tem a ver com você olhar os detalhes. Sabe, você não vai ver um quadro e vai pegar ele de qualquer maneira e vai conseguir ver os detalhes. Se você passa rápido por um quadro bonito que chama a sua atenção, aquele quadro foi pintado para chamar a sua atenção. E quando chama a sua atenção, ele tem tantas riquezas que nós precisamos de tempo para a gente poder admirar. Quando você vai num museu cheio de quadros bonitos, gente, tem que gastar tempo. A palavra contemplar aqui tem a ver com gastar tempo para ver os detalhes. Meditar tem a ver com gastar tempo para conhecer os detalhes daquilo que Deus está falando. Ele continua dizendo no capítulo 5, pois no dia da adversidade, versículo 5, ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo, ele me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Mais uma vez, no alto, lugar elevado. Agora será exaltada a minha cabeça.
acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Não era o que aqueles profetas estavam fazendo quando eles desceram do lugar alto? Eles estavam cantando, eles estavam salmodiando, eles estavam celebrando. Verso 7, ouve, Senhor, a minha voz, que eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ou seja, aquilo que Davi estava ali meditando, ele também estava conversando com Deus, versos 8, ao meu coração. Você lembra que ele acabou de pedir aqui? Me responde, Jesus. Me responde, Senhor. Aí ele diz no verso 8, ao meu coração me ocorre. Busquem a minha presença. A resposta que Davi estava precisando nesse salmo estava na busca da presença de Deus. Ele diz aqui, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Ou seja, quando a gente percebe isso no nosso espírito, nós precisamos responder. Lembra que a gente estava falando sobre adoração? Adoração é a nossa resposta ao que nós damos, ao que nós mais valorizamos. Então Davi estava percebendo, ele fala, Senhor, me responde, ouve a minha oração e me responde. Deus responde e fala, minha resposta vai estar na minha presença. Eu vou falar para você na minha presença. Moisés pede para Deus, Senhor, me mostra a tua glória. Ele fala, eu mostrarei para você toda a minha bondade e lhe farei conhecer o meu nome. A glória de Deus estava sendo expressa na bondade de Deus. Muitas vezes a gente quer ouvir a Deus e ter determinadas respostas concebidas daquilo que Deus já vai falar no nosso coração. Então a gente já entra na presença de Deus, já pensando, Deus vai me responder dessa maneira. E aí Deus responde para Davi, busca mais a minha presença. Fica mais um tempinho. Ao meu coração me ocorre. E a palavra coração aqui, ela é a palavra lev, e ela tem o sentido desse homem interior, desse relacionamento de dentro para fora. Onde é que a gente vai ouvir Deus falando com a gente? No nosso coração. E eu comecei falando sobre você ouvir a voz do pregador. E mais do que ouvir a voz do pregador, deixar com que a voz do pregador seja um veículo para facilitar com que você ouça a voz do Espírito Santo no seu coração. O Espírito Santo dizendo para você, busca a minha presença. Busca a minha presença. Para a gente ir terminando, profecia. E a gente começou falando que esses homens estavam descendo, depois de adorarem a Deus, eles estavam profetizando. Profecia, em termos gerais, é uma expressão vocal sobrenatural, numa língua conhecida que edifica. E a palavra edificar aqui é dar uma carga espiritual, te animar. A profecia, ela edifica. Número 2, a profecia, ela exorta, ou ela chama para perto, ou ela alerta. Uma palavra profética, ela pode estar alertando você de um lugar talvez que você não precise ir, de você talvez esteja tentando fazer algo que não está dando certo. Uma palavra profética, ela pode te exortar, ela pode dizer, cuidado com aquilo que você está pensando em fazer. Ela pode chamar você para perto, para mais perto de Deus. E ela também consola. Então, quando você estiver ouvindo da parte de Deus, pense que Deus, através de você, Ele pode estar querendo dar uma carga espiritual na pessoa que está perto de você. Ele pode estar querendo dar um alerta, ele pode estar querendo chamar a pessoa para mais perto dele, ele pode estar querendo consolar essa pessoa através daquilo que você está falando no Isaías, capítulo 50. Ele me dá uma palavra para aquele que está cansado. Qual é a palavra para aquele que está cansado? Uma carga espiritual, ela edifica. Então eu e você precisamos entender que nem todos que profetizam são profetas, é claro. Nem todo mundo que profetiza está no ofício de profeta, ou operam no ministério profético, como relatado lá em Efésios capítulo 4, no verso 11. Assim como nem todos que gostam de cantar são realmente cantores. Oh, meu Deus, pastor, eu vim aqui nessa igreja porque me falaram que eu canto bem, aleluia, queria uma oportunidade. Aí, irmã, você já participou de algum grupo? Não gosto, mas eu gosto muito de cantar. Nem todo mundo que gosta de cantar é cantor. Nem todo mundo que profetiza é profeta, mas a Bíblia nos chama a todos a profetizarmos. A Bíblia nos chama a
todos a cantar. Dá um aleluia aí. Jesus não está ouvindo talvez a sua voz, Jesus está ouvindo o seu coração nesse momento. Aleluia, glória a Deus, pastor, gostei disso. Então, Deus nos chama a profetizar. Deus nos chama a sermos boca de Deus para as outras pessoas. Veja, os anciãos de Moisés profetizaram em Números 11. Saul profetiza aqui em 1 Samuel, capítulo 10. A Bíblia fala que profetizar é algo esperado para os filhos de Deus. Joel, capítulo 2, diz que nos últimos dias... Vamos lá em Joel? Aleluia! Abre aí comigo em Joel, por favor. Capítulo 2, verso 28. A gente já fez uma live sobre isso. Falando da promessa do derramamento do Espírito. Diz, e acontecerá, capítulo 2, verso 28. Acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Não parece que foi isso que aconteceu com Saul? Parece que o Espírito foi derramado sobre ele. E ele diz aqui, olha, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. É uma promessa, esse derramamento é uma promessa. Ele diz, os filhos e filhas de vocês profetizaram. Quem é filho e filha aí? Você é filho e filha de Deus? Se a gente puder falar dessa maneira, então a Bíblia fala aqui que vossos filhos e as vossas filhas profetizarão quando o Espírito Santo for derramado sobre a vossa vida. Então, no derramamento do Espírito, uma unção e uma capacitação, uma coragem para nós profetizarmos. Meu Deus! É por isso que o batismo no Espírito Santo, ele é tão importante, gente. Quando nós nascemos de novo e o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, é gerado dentro de nós o caráter de Deus. E o caráter valida aquilo que nós falamos. Mas eu e você precisamos de um empoderamento de coragem. Nesse mundo que é contra nós. Quando Jesus diz para vocês ficarem em Jerusalém, falou para os apóstolos, fiquem em Jerusalém. Porque do alto vocês serão revestidos de poder. A palavra poder ali, dunamis, um poder explosivo, um poder que quebra as trevas. Ele está dizendo o derramamento do Espírito nos últimos dias, que Joel estava profetizando, que aconteceu em Atos, é para que eu e você possamos ser testemunhas. O que as testemunhas falam? O que elas fazem? Olha aí, dando spoiler. Elas falam. E elas falam com ousadia. E tanto foi verdade que logo depois de ser batizado, Pedro, com ousadia, se levanta e prega. E prega de tal maneira que as pessoas são convencidas e perguntam para Paulo, Paulo, o que nós temos que fazer agora? Arrependam-se e vocês serão salvos. Então, o batismo do Espírito Santo e você profetizar é algo esperado para os filhos de Deus. Outros que no Novo Testamento profetizaram, os discípulos profetizaram em Atos 19, os cristãos profetizaram em Tiro em Atos capítulo 21, as filhas de Filipe profetizaram em Atos 21, e ainda fala das profecias dos presbíteros sobre Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4. Paulo orienta os coríntios que busquem profetizar, em 1 Coríntios capítulo 14. Então a função do profeta no Novo Testamento não é dar direção para predizer o futuro. A função do profeta no Novo Testamento, gente, é confirmar no nosso coração aquilo que Deus já está falando com a gente. Então, gente, essa escola, nós estamos falando sobre a escola de profetas. Essa escola ensinava principalmente o entendimento das Escrituras, a oração, a total dependência de Deus, a expectativa pela manifestação sobrenatural e a adoração legítima a Ele. A escola de profetas ensinava, acima de tudo, relacionamento com Deus. E como é que eu me relaciono com Deus se eu não ouço a Ele e se eu não respondo? O que eu quero te estimular aqui, gente, baseado aqui em Joel, agora que a gente estava lendo isso aqui, eu quero te estimular a você sendo cheio do Espírito Santo. Você lembra lá em Efésios capítulo 5 que fala sede cheios do Espírito Santo falando entre vós. Sede cheios falando, sede cheios
falando. Ou seja, esse ser cheio tem a ver com aquilo que eu estou ouvindo. Então eu quero nessa nossa jornada, nessa nossa série, com que a gente vá aprendendo a treinar o nosso ouvido para ouvir. Por quê? Porque nesses últimos dias, os filhos e filhas profetizarão. Nesses últimos dias, Deus está levantando uma companhia profética, uma companhia daqueles que sabem ouvir e sabem profetizar, daqueles que sabem ouvir e sabem declarar, que tem nos seus lábios a resposta daquilo que Deus está falando no sobrenatural. Mas onde é que isso começa? Lugar alto. Onde é que isso começa? Lugar da adoração. Onde é que isso começa? No meu íntimo com Deus, respondendo a Deus no meu íntimo, para que Ele possa me colocar do lado de fora. Eu estou aqui no meu quarto, no secreto, orando a Deus, e daqui a pouco Ele fala, agora pode sair do quarto. Pode sair do quarto, que eu tenho uma missão para vocês. Vocês lembram que os discípulos estavam lá naquele monte da transfiguração e Pedro fala, nossa, vamos ficar aqui mesmo. A gente arma uma tendinha para você, para Elias, para Moisés. A gente arma aqui. Jesus fala, não, vocês não estão entendendo. O que vocês experimentaram aqui é sobrenatural, é maravilhoso. Mas tem gente lá embaixo. Lembra que eles estavam no monte, lá em cima. Experimentaram a transfiguração, experimentaram o poder de Deus, mas Jesus falou, aquilo que vocês estão recebendo aqui em cima tem que ser traduzido lá embaixo. E as pessoas estão sofrendo lá embaixo. E chega lá embaixo, os discípulos não conseguem expulsar um demônio de um menino. E Jesus fala, essa casta só sai com jejum e com oração. O que Jesus está falando? Jejum e oração é relacionamento com Deus, gente. Jejum não é fórmula. Eu vou jejuar e porque eu estou jejuando, tem pessoas que jejuam, mas na realidade está fazendo dieta. Porque jejum tem a ver não somente com mortificar a carne, mas como é que você mortifica a sua carne se você não alimenta o seu espírito? E como é que eu alimento o seu espírito? Meu espírito é alimentado com palavras divinas. Então eu preciso do meu relacionamento com Deus. Mesmo que você vá trabalhar, vá conectado com Deus. Vá entendendo o propósito do jejum. E quanto mais conectado com Deus, menos para a sua carne você dá. Quanto mais cheios do Espírito, menos da concupiscência da carne, Jesus. Aleluia. Então eu e você precisamos de experiências do alto. Experiências sobrenaturais. E era isso que esses homens estavam experimentando. Eles queriam experiências sobrenaturais. E quando eles desciam, era natural que aquilo extravasasse deles. E eu quero nessa nossa jornada com que a gente entenda isso. Eu quero com que a gente comece a perceber, a ouvir melhor a voz de Deus. Como é que a gente pode andar nessa caminhada com Deus? E a gente possa ser boca de Deus, trazendo uma palavra alcançada, onde quer que a gente esteja. Tá bom? Eu espero que você tenha sido edificado com essa palavra. Eu espero com que você tenha sido edificado, né? A palavra que é edificada, aquela carga espiritual. Eu quero ouvir mais a voz de Deus. Eu preciso, na realidade, eu já fui cheio do Espírito Santo. Então, se a palavra de Deus diz que vossos filhos e vossas filhas profetizarão, Jesus me ensina a profetizar. E ele fala, então busca a minha presença. Venha ouvir, deixa eu falar com você o que eu quero que você repita. E é isso que Deus vai fazer comigo e contigo.